Bom dia, muito bom dia, queridos ouvintes e amigos da Rádio Mundial. Estamos aqui em mais uma sexta-feira, são 6 horas da manhã, e eu sou Ademir Serafim Júnior. Eu sou João Paulo Miranda. E nós somos o projeto Semente Abstrata, aqui toda sexta, com o nosso formato de rádio para vocês, trazendo sempre abordagens esotéricas, iniciáticas, com muita cultura pop, sempre com muita responsabilidade e principalmente buscando tangibilizar os assuntos mais herméticos e mostrar que estão no nosso dia a dia. Certo? Mais próximos do que a gente pensa, né? João, Opa! Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, no YouTube, youtube.com/semente abstrata, Facebook, facebook.com/semente abstrata e no Instagram, Instagram @semente abstrata. Legal. E qualquer outra coisa, mande um e-mail para sementeabstrata@gmail.com. Certo? João, para esquentar, nós anunciamos que nesse segundo semestre teremos algumas surpresas bem bacanas, principalmente voltadas às atividades presenciais. E já para começar aí tudo, ainda não é uma nossa em conjunto, mas o João já está dando a largada nesse trabalho. Faça o convite para o pessoal. Beleza, pessoal. Então é um novo curso básico de astrologia. Esse curso é para principiantes, para aquelas pessoas que precisam, que querem adquirir as bases mesmo. É o beabá da astrologia. É um curso teórico e prático. O início das aulas será no dia 3 de setembro de 2019. Esse primeiro módulo são 16 aulas. O curso será todas as terças-feiras, às 20 horas. O local é no novo Espaço Serapis, Ateneu Livres Pensadores, localizado muito próximo da estação Vila Madalena do metrô, na rua Paracuê, número 188. Para maiores informações e inscrições, você pode entrar em contato através do e-mail contato@sphinx.com.br. Lembrando que Sphinx se escreve se soletra SPHINX, pelo WhatsApp 11 99659 7370 ou pelo telefone 11 2667 0744. O curso termina no final do ano. E preparem-se que, junto com esse curso, vamos começar uma série de atividades presenciais, buscando agora ter uma frequência para nós podermos nos encontrar, trocar ideias pessoalmente, desenvolver temas, fazer algumas abstrações e caminhar um pouco com macaquinhos no sótão. Esse ano ainda, pessoal, nós teremos boas surpresas e o ano que vem já muita coisa vai acontecer. Provavelmente começar o ano com a agendinha já completa marcada, né, João? Com certeza. Ainda mais que o ano que vem vai ser um ano do Sol, né? Um ano solar, vamos sair de Marte, vamos entrar no Sol. Então, mas agora estamos correndo, batalhando agora em Marte. O bom é que você já fez o gancho, não precisa nem fazer a introdução ao tema. Porque na semana passada, o João, mais um programa muito bem conduzido na minha ausência, falou sobre os signos. Começou a dar umas breves pinceladas a respeito dos signos dentro da astrologia, com foco mais no seu aspecto hermético. E hoje nós escolhemos conversar com vocês sobre os planetas, sobre o que são essas consciências, porque, caramba, o que tem a ver Saturno com o momento que eu nasci, com isso? A gente vai explicar um pouco a função simbólica existente por trás dos planetas e explicar também um pouquinho do que significa cada um desses símbolos, certo? Perfeito, vamos lá. E, João, o grande comentário normalmente das pessoas mais céticas em relação à astrologia é isso. Pô, mas o que tem a ver? O que a Lua influencia sobre mim? O que Saturno. E assim, normalmente ou Marte. Piadas jocosas, né? O pessoal já dá uma zoada, literalmente, no sentido de não enxergar uma lógica, não enxergar uma conexão nesse sentido. Na verdade, a astrologia é muito lógica, né? Ela é intuitiva, ela é baseada numa linguagem simbólica, numa interpretação de símbolos, mas ela é absolutamente lógica. Sim. Absolutamente. E, na semana passada, eu confesso que eu ainda não ouvi com calma o programa, e eu não sei exatamente se você abordou esse ponto, mas uma coisa que, quando nós começamos a estudar um pouco astrologia, e é sempre muito bizarro,
é pensar como criaram os signos. Como olharam um conjunto de estrelas ali e falaram, nossa, parece um centauro com arco e flecha. Parece gêmeos. Parece... Castor e Pólux, né? Como que pensaram? E a mitologia explica muito bem isso. Explica muito bem. Eu estava pensando na mitologia. Né? Porque são criações, são delimitações simbólicas feitas por determinados povos em determinadas épocas. Sim. Então foram consolidadas imagens disso, de Áries, Touro, Gêmeos, isso falando da astrologia mais tradicional. Sim. Porque existe o horóscopo chinês, e existe calendário maia, existe uma infinidade de, vamos dizer assim, qual que é o termo? Convenções. Existe uma infinidade de convenções. Falando especificamente, no caso da astrologia tradicional, antes de chegar no aspecto esotérico, a função do entendimento da mitologia ajuda muito. Demais. A pelo menos começar. É uma das bases. Nesse uma processo. Das bases principais, indo para o sentido mais oculto, mais simbólico mesmo, mais assim, a nível do inconsciente, né? A mitologia é absolutamente atrelada à astrologia. Os arquétipos ali presentes na mitologia, eles servem de base para você definir, por exemplo, uma característica de um planeta, né? Saturno Cronos, o Senhor do Tempo, por exemplo. Que aí entramos agora especificamente no âmbito dos planetas. A própria mitologia, ela está 100% direcionada a, vamos falar, uma significação desses planetas, até os dias de hoje. Sim. Então, quando a gente fala, por exemplo, estamos no ano de Marte, né? Sim. Se não me engano. No ano de Marte. Marte é o senhor da guerra. O Marte como o planeta associado ao signo de Áries e ao signo de Escorpião. E o que significa um pouco todo esse pacote. Antes só da gente começar a entrar individualmente em cada um desses planetas, eu acho bem legal a gente falar antes sobre aquela polêmica de Lua ser considerado um planeta e o Sol ser considerado um planeta. Recentemente eu vi uns materiais, mas eu queria primeiro te perguntar, qual que é a sua visão sobre isso, João? Já estudou um pouco? Primeira coisa, só antes de entrar no Sol e na Lua, você até falou da criação das constelações, né? Como se cria, né, essa questão da constelação relacionada a um símbolo, um signo zodiacal. No caso, aí você vai realmente para a astrologia iniciática, para a astrologia esotérica iniciática, porque é o seguinte, as constelações elas foram surgindo conforme foi se processando a evolução do cosmo. Isso você entrando no aspecto até de cosmogênese. De teosofia, exatamente. De teosofia. Né? Os 7 planetas sagrados tradicionais da astrologia, eles servem de base para cada momento da criação, para cada dia da criação da teosofia. Né? E aí eu já consigo te responder melhor a questão do Sol e da Lua. Por que o Sol e a Lua na astrologia são planetas? Né? Justamente por isso. São luzeiros, né? São planetários, são consciências. No estudo da teosofia, a evolução ela é dividida, né, em 7 etapas. 7 etapas. Sendo que a primeira etapa é Saturno. A segunda, Sol. Terceira, Lua. A quarta, atual. Terra/Marte. Terra/Marte. Vênus como quinta, Mercúrio sexta e Júpiter a 7ª e última etapa. Exatamente. Sabe uma visão que Então, é o próprio processo de evolução. O que seria uma cétupla divisão do processo evolutivo atual. Porque, desse claro, universo. a astrologia, entre aspas, profana, eu não gosto muito dessa palavra por conta da acepção negativa, pejorativa que ela tem, né? Mas tá bom, vamos dizer assim, a astrologia profana normal, a vulgar, você tem até um pouco de carência nesse sentido, né? Poxa, por que a Lua é um planeta, né? Eu achei a explicação interessante. E a base está toda, então, na própria sabedoria das idades, na teosofia, enfim. João, o que significa planeta? O que significa? O termo planeta.
Ai, cara. A etimologia da palavra, não tô lembrado. É uma palavra de origem grega que significa viajante. Olha, eu não sabia, que legal. Planeta significa que legal. Viajante. Eu não sabia. Então, a lógica dos Faz todo antigos sentido. gregos era que, ao observar o céu, eles encontravam viajantes. E é perfeito. Que são os astros. São os astros. Então, a partir das observações que eles faziam, eles identificaram o que seriam os 7 principais viajantes que estavam sempre caminhando todo o nosso céu. E é perfeito. E aí eles foram estabelecendo os laços com os símbolos associados à mitologia, às crenças deles. E veja que acaba fazendo uma complementação muito, muito saudável com a visão esotérica. Porque, no final das contas, são 7 corpos celestes que, literalmente, ao longo de toda a história desse planeta, transitam e, de certo modo, regem e colaboram com o nosso processo evolutivo. Então, eu ia chegar nesse ponto, acho importante, justamente por isso, né? Muitas vezes você fala assim, puxa vida, mas como é que Saturno é um planeta que está não sei quantos milhões de quilômetros aqui da Terra, como é que ele pode ter uma influência sobre a vida do João, do Ademir e de qualquer um de nós, sobre um contexto, né, específico da humanidade, da vida, enfim, né? Nós temos, então, os planetas no céu, né? No universo, né? O universo aí visto como um macrocosmo. E se nós adotarmos, né, a lei hermética da polaridade, se nós formos buscar a lei hermética da polaridade, ela vai falar o quê? Em cima como embaixo, dentro, assim dentro como fora, certo? O que está em cima é como o que está embaixo, correspondência. É correspondência. Qual que eu falei mesmo? Polaridade. Polaridade. Não, correspondência, desculpa. A polaridade também. A polaridade também, mas a correspondência. Assim, o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima, o que está dentro como está fora. Cada um de nós, seres humanos, cada um de nós é uma projeção desse macrocosmo. Né? Então, nós somos microcosmos. Cada um de nós é o resultado de um processo de evolução que já conta com quase 2 bilhões de anos, segundo a nossa matemática, né? Segundo a nossa Maia, o nosso senso de realidade. No caso, por exemplo, de Saturno. Saturno é o primeiro sistema evolutivo. Né? E como a evolução é acumulativa, e nós estamos no 4º sistema evolutivo, né? Nós somos regidos pelo quaternário, Saturno está conosco desde o princípio. Por isso que ele rege, dentre outras coisas, a nossa estrutura, rege a parte mineral e rege também a mente. Porque a mente é a primeira fase da evolução do universo se processou no plano mental. Que seria no plano mental. Porque aí acontece o processo de densificação. Né? E com os outros planetas é a mesma coisa. Quem quiser entender um pouco mais a fundo isso que o João está comentando conosco, o primeiro livro da Doutrina Secreta de Cosmogênese, de Helena Petrovna Blavatsky, é uma ótima forma de aprofundar nisso. Com certeza. Tá? Né? E é interessante porque o Saturno, por outro lado, na Via Láctea, né, ele é o último dos planetas visíveis. E ele representa, dentre outras coisas, os limites. Então ele é o primeiro, ele é o senhor da evolução, porque ele é o primeiro. E, ao mesmo tempo, ele é o último planeta visível, né? Porque ele representa justamente o quê? Os limites. Ele é o senhor do tempo, ele é o senhor das maias. Né? Tempo é uma maia, logo ele é o senhor das maias, que são os nossos sensos de realidade. Né? E está conosco desde do princípio. Então, Saturno, na nossa carta astrológica, nosso mapa astrológico, ele representa, dentre outras coisas, aquela consciência que mais nos conhece. Por isso que ele é um cobrador. Repete essa frase. A consciência que mais nos conhece. Então, está conosco desde do início. De cara, eu acho que vale a pena a gente desmistificar a lógica que muitas pessoas têm, que associam Saturno a algo negativo. Sem dúvida. Ah, Saturno, o bicho vai pegar. Saturno, a casa vai tremer. Normalmente treme,
causa da nossa inconsciência. Porque a gente deve. Porque a gente deve, claro, sempre. Ou como é que você fala? O cobrador kármico. Mas quem não deve... Claro, não teme. E ele como luz, é a sabedoria. Na árvore da vida, da Kabbalah, ele é a Sefira Binah, exatamente, que representa a compreensão de Deus, né? Enquanto Rockma representa a sabedoria, Binah representa a compreensão. Então, a compreensão, cara, é o planeta, a consciência que rege o próprio sentido de compreensão de toda a nossa existência. Do tarô é o julgamento? É o julgamento. É o julgamento, Arcano 20. Ainda não falamos. Chegaremos lá. E aí já pode fazer o gancho de falar da Lua, que é a polaridade de Saturno, né? Saturno rege Capricórnio e Aquário, e a polaridade dele, portanto, é a Lua e o Sol. Ele é o próprio opositor e complementar da Lua e do Sol. Sim. Né? Lembrando que a Lua, na verdade, ela não é isso para a astrologia, ela não é um satélite, ela é um planeta sagrado. Porque ela é o que já foi a Terra num sistema evolutivo anterior ao nosso. Uhum. Né? Na teosofia nós falamos que ela é um cadáver, né? A Lua é um cadáver de um planeta. É um resto kármico de um sistema, né? E você vê na árvore da vida, a Binah faz uma... Binah é a terceira Sefira, e ela faz uma polaridade com o Yesod, que é a nona Sefira, que é a Sefira da Lua, que é o fundamento. Né? Então é a compreensão e o fundamento, né? E os dois representam limites de uma certa forma, né? Saturno, o limite com o universo, vamos dizer aí, espiritual mesmo, com o mundo do espírito, do ilimitado, o espaço sem limites, que aí já vai para consciências universais, que são representadas por Urano, Netuno e Plutão, que são os planetas que estão além. É muito curioso. E a Lua representa o limite aqui da própria evolução no quaternário Terra, né? Por isso que se diz que nada entra e nada sai da Terra que não seja pela Lua, né? A Lua representa a nossa alma. Então, na consciência de cada um, nós, enquanto seres humanos, nada entra e nada sai que não seja através da nossa alma, né? Da nossa sensibilidade, do nosso psicomental. Só um mínimo parênteses. Claro, por favor. Não encerraremos esse assunto nesse programa, tá? O tempo, a gente não consegue falar do 7 no tempo que nos resta. Vamos estender isso para mais de um programa. A gente fala na semana que vem a segunda parte. João, você está comentando vale aqui, concordo, que o Saturno é um limite entre o que seriam outros sistemas de criação e o nosso. Curiosamente também é Cronos, é o senhor do tempo. É engraçado entender como o tempo está diretamente associado a esse aspecto humano propriamente dito. Sim. Né? Entendemos como... Urano, Netuno e Plutão estão além do tempo, sim, além da Maia, né? Como é um aspecto de trânsito da nossa consciência nesse processo evolutivo. Por isso que até nesse ponto, né, eu não consideraria Urano, Netuno e Plutão como viajantes, né? Até Saturno, sim, viajantes. Urano, Netuno e Plutão não, porque eles estão além. Mas muito eles comandam as viagens, vamos dizer assim. Muito provavelmente, no momento em que foram descobertos esses viajantes, naquela época, eu acredito que ainda não era possível encontrar Urano, Netuno e Plutão. Não havia instrumentos tecnologicamente avançados. Eles não são vistos. O último visto a olho nu é Saturno. É Saturno. Então, vamos dizer assim, é o senhor dos viajantes. Né? O senhor, são os comandantes ocultos, né, dos viajantes. São os planetas geracionais. São geracionais. Na astrologia, né? São forças espirituais no sentido verdadeiro mesmo, assim, de consciência pura, né? Urano é a mente universal, vamos dizer assim. É o senhor da iniciação. Mas a gente já entra, deixa Urano para daqui a pouquinho. Netuno, amor, sabedoria. E Plutão é o transformador, é a vontade. Hades. João, agora, você está fazendo um mapa de uma pessoa. Quando você vai analisar Saturno, quais são os aspectos que Saturno podem contar para a gente? Olha, são inúmeros, né? Mas, vamos dizer assim, os essenciais, que estão ali mais presentes, por exemplo, uma pessoa que vai procurar uma orientação astrológica, ela quer saber mais das questões da vida dela, né? Assim,
de problemas, de potencialidades, de por que será que minha vida trava nesse lado, por que aqui segue bem e do outro lado não, né? Mas nesse sentido, Saturno representa um ponto importantíssimo, representa justamente o ponto de responsabilidade, né? Um ponto de cobrança, um ponto que você tem sempre que ter muito cuidado, né? É um ponto que você tem que ter muita responsabilidade. Ele é o termômetro da nossa evolução. Que são as nossas estruturas. São as nossas estruturas, né? Exatamente. Eu gosto muito do exemplo que a gente fala. Você quer construir um castelo? Que material você vai usar para construir? Tijolo? Areia? Cartas? Com todos eles você pode construir. Agora, em qualquer situação em que esse fundamento, em que as bases vão ser testadas, pode ser que isso entre e comece a ruir. A própria aquela história dos 3 porquinhos, né? É uma história total. As histórias infantis, elas falam muito de Saturno. Acho que aquela é a cigarra e a formiga também, que é a formiguinha que trabalha, é isso, né? Trabalha enquanto a cigarra fica no verão ali só à beira do lago, curtindo, e as formiguinhas ali trabalhando e tal. Quando chega o inverno, né? A cigarra vai procurar refúgio aonde? Aonde? Nas formigas, né? Sim. É uma história totalmente saturnina, porque Saturno é construção. Por isso que é um planeta que também representa o ponto onde ele está no nosso mapa, uma certa lentidão. Né? Porque, lentidão? Sim, porque ele é isso, ele é aquilo, é o planeta que tem a hora certa para tudo. Né? Ele é a consciência que traz a hora certa para tudo. É cadenciado. Às vezes, se você pula um degrau antes do tempo, ele te derruba, aí você cai lá embaixo. Você coloca a carroça na frente dos bois. Exatamente, entendeu? Exatamente. Mas assim, aí cada um desses planetas, né, eles representam aspectos da nossa vida, do nosso inconsciente, que vão desde o inconsciente até aspectos da nossa vida prática. Né? Os planetas interiores, né, que são aqueles que estão dentro entre o Sol e a Terra. Né? Uhum. Então são Vênus, Mercúrio, né, o próprio Sol, o caminho em direção ao Sol. Né? E também nós podemos considerar como interiores ainda, porque esses são muito atrelados à Terra. É Lua e Marte. Marte também? Sim. Né? Porque aí eles são muito, muito atrelados, tanto a Lua como Marte são muito atrelados à Terra. Lembrando que Marte é um planeta que é um aspecto da Terra. Né? Nós falamos, a Terra, para a teosofia, a Terra é Marte. Isso é presente na astrologia. Marte é a alma da Terra. É a alma da Terra. Quem tiver um pouquinho de curiosidade, no penúltimo programa nós falamos sobre o arcano 11 do tarô, que é o arcano de Marte. Sim, e você vê que o arcano, é a Lua e Marte. Né? Eles são muito ligados aos nossos aspectos emocionais e tudo. O arcano 11, que 1 mais 1 se transforma em 2, que é a Lua. O arcano 2 da sacerdotisa. Aí depois nós temos Júpiter e Saturno, que são planetas exteriores à Terra. Né? Aí eles já... Lembra, Saturno é o primeiro sistema evolutivo, Júpiter é o sétimo. O último. Né? O alfa e o ômega. É o alfa e o ômega. Eles são os senhores da evolução. Né? Mas eles já representam aspectos um pouco mais ligados ao inconsciente. Zeus é filho de Cronos. Zeus é filho de Cronos. Que é o quê? Júpiter e Saturno. Júpiter e Saturno. Júpiter e Saturno. Interessante. Eles formam a evolução, né? Os dois juntos eles formam uma cruz, que é a própria cruz da evolução. Sim. Né? E aí depois observe o símbolo astrológico de Saturno e de Júpiter, que eles refletem isso. E depois de Saturno, que é o limite, nós temos Urano, Netuno e Plutão. E a chave para Urano, Netuno e Plutão é Quiron. Né, que é um planetóide. Outro dia, um tempo atrás, eu falei. Você aqui, falou, procurei no canal. No canal, o João fez um programa específico sobre Quiron. É muito interessante Quiron também. Né? Quiron, ele transita entre a órbita de Saturno e Urano. Né? Então, ele faz a ponte. A ponte. Ele faz a ponte entre o limite, o espaço com limites e o espaço sem limites. Né? Que, se eu não me engano, no filme Interestelar é onde está o buraco de minhoca. Exatamente. Né? Eu acho que é isso mesmo. Adoro esse filme. Eu também. É maravilhoso esse filme. A trilha sonora é linda. É incrível. E, assim, Agora, a gente fica... Né, nós batemos esses papos profundos aqui. Mas
A astrologia, para você compreender, começar a compreender, você tem que começar do beabá. Sim. Né? E é tranquilo, assim, não é... João. E é interessantíssimo, né? Porque quanto mais você estuda, você vê os símbolos e as conexões que faz a astrologia com as outras ciências. Isso, com isso o tarô, eu acho importante. com a cábala, numerologia. Com a numerologia, com a mitologia, quiromancia. com tudo, né? Assim, a alquimia. Aí você tem realmente são pontes que se criam entre as ciências e uma enriquece a outra. E facilita o entendimento, né? Facilita a imersão. Com certeza. Pessoal, é isso aí. Hoje eu acho que a ideia era falar sobre os planetas, fizemos uma introdução e falamos sobre Saturno. Pessoalmente, Saturno mais focado em Saturno, mas no geral um pouquinho, né? Prefiro que tenhamos feito assim para que no próximo nós consigamos desenvolver os outros sem tanta pressa, porque com certeza são pacotes de conhecimento que precisaria de quantas eternidades? Puxa, pelo menos umas 7, né? Ou 10. Mas na semana que vem nós continuamos, tá? É isso mandem aí, pessoal. Mandem perguntas, interajam conosco, que ajuda muito a fazer esse trabalho. João, obrigado para você. Obrigado, Ademir. Valeu, pessoal. Vocês que nos acompanham. Um grande abraço e até a semana que vem. Até a semana que vem. Valeu.